E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Na aula anterior eu mostrei para vocês o conceito básico de um currículo vitae. O que vocês precisam, de certa forma, pensar em termos profissionais, né? O que você quer mostrar para o seu futuro empregador sobre quem você é e o que você faz e quais são as possibilidades visuais disso, né? De que forma vocês podem apresentar esse tipo de documento. Em profissões mais tradicionais, né, nós acabamos entregando o documento que é impresso lá, né, foi feito no Word, a pessoa vai, digita, coloca tudo que é necessário, põe uma foto, uma coisa ou outra, coloca suas experiências profissionais, né, locais que já trabalhou, cursos que já fez e entrega isso impresso. Mas, no nosso contexto de desenvolvimento web, nós precisamos pensar num produto um pouco mais elaborado do que esse documento impresso. E eu comecei a explicar para vocês, né, naquele documento textual, o que nós vamos fazer daqui para frente. Qual que é a ideia? Que cada um de vocês estipule um modelo digital de currículo e a gente vai acabar desenvolvendo esse currículo utilizando HTML e CSS. Por que esse tipo de exercício é importante? Como, né, nós queremos que vocês trabalhem com essa área, afinal vocês estão se formando, né, enquanto técnicos em informática para a internet, é importante que vocês tenham um documento digital, né, um currículo virtual para que as pessoas consigam acessar e conhecer quem vocês são e como são os seus trabalhos. Pode ser que vocês não venham a trabalhar futuramente com profissões como essa, mas eu acredito que daqui para frente um currículo virtual é importante para toda e qualquer pessoa, para todo e qualquer profissional. A gente já viu, por exemplo, o LinkedIn, né? É um site que agrega currículos, né? Agrega perfis de profissionais. Ele é uma rede social com foco um pouco mais profissional. Então, dentro desse contexto profissional, nós vamos pensar nos nossos modelos de currículo, né, digitais que serão colocados numa página web. Então, a ideia é que nós tenhamos um currículo similar a esse aqui do Joselito, tá? O que eu coloquei nesse modelo? Eu fiz um modelo extremamente simples, né? Criei um nome fictício, uma profissão fictícia para que a gente possa trabalhar. O intuito é que vocês enxerguem esse currículo aqui como um ponto de partida para o currículo de vocês. Eu já deixei naquele documento textual, né, que qual é a importância da criação desse tipo de documento e a partir de agora a gente vai aprender a criá-lo e pensando primeiro em qual é a sua estrutura documental. Então sempre que vocês forem pensar numa página web, seja ela um currículo ou não, vocês têm que pensar na estrutura textual, na estrutura de conteúdo que o seu documento tem. Nesse caso em específico, né, no currículo do Joselito, nós temos uma estrutura já bem pensada, bem compreensível quando a gente já bate o olho. O que nós temos nessa estrutura? Aqui na parte superior aparece o nome da pessoa, apareceria o nome de vocês ou o nome, né, de quem estiver criando esse documento. E logo abaixo, já em vermelho, ó, nessa posição, nós temos qual é a profissão, ou seja, qual é a especialidade, né, para a qual você espera ser contratado. Então isso já tem um impacto visual, né, bem saliente, é uma seção da página ou do documento que tem uma ênfase grande por conta do tamanho da fonte, do peso da fonte, a fonte está em negrito, e da profissão que tem uma cor diferente. Isso já dá um impacto logo de entrada, a pessoa já te conhece pelo nome. Logo à direita, nessa seção que eu marquei o X, nós temos a foto do dono do currículo, tá? Então a ideia é que você também possa mostrar um produto visual de quem é você. Essa foto pode ser editada, né? É muito comum que as pessoas não coloquem a sua foto, né, limpa ali, sem filtro, nem nada disso, para esse tipo de perfil profissional. Quando a gente fala de desenvolvimento web, desses perfis mais digitais, né, não tem problema você trabalhar com a foto um pouco mais incrementada, tá? Isso mostra, inclusive, no caso desse de desenvolvimento web, que você sabe usar ferramentas gráficas, ferramentas visuais como o Photoshop. Então, se você já tiver um produto seu, uma foto sua já bem trabalhada, elaborada como essa, por exemplo, fica bacana de vocês colocarem, tá? Mas quer colocar o seu rosto aí sem tratamento algum, sem problema nenhum, isso vai muito de gosto pessoal. Nos trabalhos de vocês, né, é legal que vocês façam algum trabalho em cima da imagem, até para que vocês consigam, daqui para frente, começar a usar ferramentas de manipulação de imagens como o Photoshop. Mas beleza, então, nessa sessão aqui, né, ficou bem claro o que a gente quer trazer com maior impacto. Nome, profissão e uma imagem que te caracteriza, tá?
Além disso, outros elementos que têm algum destaque já visual também. Essa outra seção aqui abaixo, na qual eu deixo, né, dados para contato, endereço, né, da empresa, o endereço onde você mora, do escritório, alguma coisa do tipo, telefone, site. Todos esses itens, inclusive, são navegáveis, assim como eu mostrei no primeiro vídeo para vocês, tá? Das nossas aulas, aquela aula de apresentação. A ideia é que você passe o mouse ou clique, né, nessas informações e tenha acesso direto ao Google Maps, por exemplo, para saber onde está esse endereço. Ou se você está no celular e você clica no número do celular, você possa escolher se quer ou não já ligar diretamente para esse número para entrar em contato. Então é uma sessão um pouco mais interativa. Essa interatividade a gente vai trabalhar aqui de forma bem tranquila também, né? Todos esses itens que vocês estão vendo, os 4 itens, na verdade serão links. E vocês já devem conhecer algum elemento HTML que possibilita você criar essas ligações entre páginas, né? Esses famosos links ou hiperlinks, né? O elemento A, que vocês já viram, tem esse papel de âncora, né? Esse papel de fazer essa ligação entre documentos. Mas a gente não vai falar muito de elementos necessariamente agora. Isso aqui é mais para frente quando a gente for mapear o que vocês estão vendo no formato visual para um formato programático, ou seja, como eu estruturo isso com HTML. Fechou, tá? Então essa seção aqui, né, já dá para compreender bem, o apelo visual é bem nítido, é sobre você. Quem é você, qual é o seu telefone, quais são seus dados para contato, isso é muito importante num currículo, tá? Agora, as outras informações, né, são importantes também, só que elas estão de certa forma no segundo plano visual, tá? Esse segundo plano visual está nessa seção aqui, nessa área que eu marquei para vocês, tá? Isso quando a gente está pensando numa tela maior, né? Nessa visualização em paisagem, né? Então, aqui eu estou pensando numa tela, né? No monitor tradicional. Se você estivesse em um celular, essa visualização seria um pouquinho diferente. Até porque se eu colocar isso tudo numa tela com tamanho menor, o conteúdo vai ficar muito espremido. Então isso não é legal. Nós teremos que ter um outro visual para quando o usuário está no celular. Mas, mesmo assim, nós temos que manter a identidade visual. O currículo ele não pode ser diferente em termos de conteúdo ou de beleza visual porque você está numa tela menor. Você não pode segregar os usuários, né, criar algum tipo de preconceito com dispositivos, tá? Não é porque a tela é menor que você mostra menos coisa. Você tem que mostrar tudo, mas com disposições diferentes. Só que essa tela do tamanho do celular fica para as próximas aulas e a gente vai pensar em como o conteúdo pode ser colocado numa tela com tamanho diferente. O objetivo de hoje é que nós entendamos qual é a estrutura do documento, tá certo? Então, continuando, nessa área central nós teremos algumas informações pessoais, além daquelas que já estavam logo abaixo da foto, e algo que é muito importante também no currículo, a experiência de trabalho. Bom, então vamos lá, né? As seções desse documento estão bem divididas, como vocês puderam observar, e o seguinte, essas divisões que vocês estão vendo são bem visuais, né? Então eu tenho essa faixa cinza com uma borda vermelha acima desses títulos, que indica que isso é uma seção desse documento. Isso é muito comum em livros, né, em materiais didáticos. Você sempre consegue identificar quais são os níveis de seções olhando a marcação visual. Então, informações pessoais e experiência de trabalho estão em um mesmo nível hierárquico dentro da página. São 2 títulos maiores do que os demais elementos que eu marquei aqui, por exemplo, né? Então, são 2 elementos com muita importância no documento. Então, qual é o propósito daqui para frente? A gente começar a identificar nos documentos quais são as seções que compõem nossos documentos. Então, eu identifico aqui claramente que essa área de informações pessoais é uma seção e a área de experiência de trabalho também é uma seção. E são 2 as seções que têm um grau de importância, pelo menos visual, similar. Eu tenho uma formatação visual
exatamente igual, tá? Então aqui eu consigo identificar essa separação. Cada uma dessas separações, como vocês podem notar, tem um título. Então essa seção tem esse título de informações pessoais. A outra seção tem o título experiências de trabalho. E se eu tivesse novas seções do documento, eu faria da mesma forma. Eu ia colocar uma linhazinha vermelha, um fundo cinza, né, uma barrinha com fundo cinza e alinhado à direita um novo texto que indicaria um novo título. Então se eu tivesse aqui uma seção portfólio, eu viria aqui embaixo, né, nessa área aqui que eu estou marcando, e eu colocaria esse novo contexto visual da mesma forma que eu fiz nos demais elementos, seguindo o mesmo visual. É importante isso para que nós tenhamos essa visão mais única, mais unificada do seu documento. E a pessoa que está lendo ele consegue se encontrar de forma mais fácil, entendendo qual é essa hierarquia. Um outro exemplo fora de currículo são os sumários dos livros, né? Os capítulos têm um nome, né, com uma fonte geralmente diferente dos seus subcapítulos e subcapítulos, né? Isso vai tudo mudando de acordo com a importância de cada um dos títulos que cada capítulo ou subcapítulo tem. Então, a gente tem essa separação hierárquica nos documentos escritos e na web nós trabalhamos da mesma maneira, com os graus de hierarquia por títulos, por exemplo. Então, se eu estivesse criando isso como uma aplicação web, eu teria que enxergar quais são esses títulos para então saber quais são os elementos corretos a se utilizar. Então, se por exemplo o nome da pessoa fosse representado com o elemento H1 em HTML, que é um título de primeiro nível, né, um heading level 1, né, esse heading seriam nossos cabeçalhos, os nossos títulos, eu teria que pensar muito bem o que eu faria com esses títulos que têm uma importância um pouco menor do que o nome. Esses títulos, informações pessoais, experiência de trabalhos, eles estão no segundo plano. Então, já que eles são títulos de segundo grau de importância, eu poderia muito bem aqui utilizar os elementos H2 para representá-los. Então, ó, já está entrando aqui um pouquinho de HTML. A gente já entendeu quais são os conteúdos do documento, do currículo, quais são as separações entre as seções. Dentro das seções eu tenho títulos e esses títulos têm graus de importância diferente. Em HTML eu tenho elementos que me conseguem propiciar essa diferença entre os títulos, para que eu tenha uma hierarquia, qual título vale mais do que o outro. Então eu já fiz isso com o nome do Joselito, com o texto informações pessoais e experiências de trabalho. Isso é um exemplo, tá, gente? Isso vai acontecer para qualquer outro documento que vocês forem escrever, tá certo? Uma dúvida que pode surgir: ah, esse nonsense aqui é um elemento H2? Tem pessoas que consideram que isso é sim um elemento H2 e tem outras pessoas que não, falam, aqui não é um subtítulo, eu entendo que isso é um parágrafo de texto, tá? E no qual eu vou colocar qual que é a profissão e depois classifico de alguma maneira isso via CSS para modificar o visual, tá? Então tem várias formas de se raciocinar aqui. O raciocínio que eu tô tendo até então é o seguinte: eu não vou considerar esse nonsense como um subtítulo, por exemplo, tá? Eu vou considerar como um parágrafo de texto adicional, e esse parágrafo de texto adicional, ele tem como foco, na verdade, explicar quem é o Joselito. Então essa seria a ideia, e não pensar num subtítulo, tá? E os elementos de baixo, aí sim, né? O informações pessoais e experiências de trabalho, eu trabalharia com o elemento H2. Como vocês já devem imaginar, né? Esse conteúdo aqui abaixo é um baita de um parágrafo de texto, né? Que elemento a gente pode usar para cá? Vocês já devem conhecer também, é o elemento P. Tá? Então tem um parágrafo ali de texto. Então sempre que você enxerga texto corrido em formato de parágrafo, está fácil de você definir. Usa um elemento P para resolver esse problema, tá? Seguindo, já na seção logo abaixo, eu tenho aqui, ó, que cada uma das experiências profissionais também pode ser uma seção do documento. Então, de certa forma, eu tenho aqui um padrão visual também para as experiências profissionais. Cada uma das novas experiências que surgirem e você for adicionar nesse documento tem que seguir o mesmo padrão visual.
O título das profissões estão aqui em negrito, sempre, tá? Eu estou mantendo esse padrão visual para esse documento que eu estou criando. O lado profissional aqui, né? Qual foi a profissão exercida ou o papel exercido nessas empresas? Você também tem ali em vermelho, com a caixa alta em ambos. A data que está aqui, da mesma forma, ó. Você também tem, né, numa fonte um pouco menor, com uma cor de texto diferente, uma fonte com um pouco menos de destaque, né? Porque é uma data, é uma informação não tão relevante quanto a sua experiência em si, né? E a experiência que eu digo é essa: trabalhou onde, né? Jogou onde, fera? Tá aqui, ó. Tá? É o nome da empresa e o que você fez na empresa. A questão temporal tem uma segunda importância. Então, se você for tratar que cada uma dessas empresas é também um título, você vai marcar isso com um H3, porque agora é um título de terceira importância. E assim como eu falei lá no Nonsense, né, vocês também podem imaginar que o restante aqui, né, ó, esse CEO aqui embaixo, comentarista júnior ali em cima, passa pelo mesmo processo. É um elemento que não é, na verdade, um subtítulo, né, um H4, por exemplo, não tem necessidade. É um parágrafo de explicação sobre o que você era no Bloggers SC ou no Haters LTDA. Isso varia muito de cada visão que nós temos sobre o documento. Essa é a visão que eu, Evandro, estou tendo do documento. Não estou falando que é a melhor ou que é a mais correta. Eu enxergo que esses elementos aqui que estão em vermelho são parágrafos, tá? Então eu marco com o elemento que eu julgo mais coerente para esse tipo de situação, tá? Então para eles eu colocaria parágrafo. Assim como eu colocaria parágrafo para as datas, assim como eu colocaria um parágrafo para esse texto de explicação que está logo abaixo, tá? Não vou, né, pensar em todos os demais elementos que tem aqui, mas a ideia é a gente ir tentando enxergar quais são as seções do documento e quais são os elementos que podem compor. Um outro elemento, por exemplo, que a gente precisa é o elemento de imagem para essa seção, ó, o elemento IMG. Ele vai ser essencial para que eu consiga mostrar essa imagem. Os que estão aqui embaixo, né, esses 4 itens, são links, como eu havia adiantado para vocês. Eu tenho então o elemento A, que melhor representa essa seção. O íconezinho que tem ali, na parte superior, é uma imagem, tá? Então isso tudo pode ser trabalhado de várias formas. As imagens podem ser colocadas via CSS ou via HTML, tem várias formas de a gente pensar na concepção desse documento, tá? Mas enfim, eu vou voltar numa outra aula e vou fazer toda essa transição, tá? Aqui eu quero que vocês enxerguem o que nós temos em termos de documento, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui nessas marcações que nós fizemos. Isso vai voltar, né, nas próximas aulas, não precisa preocupar. E também dá para você dar pausa e voltar no vídeo, né, se você quiser rever essas marcações. Isso que é o bacana, a gente também poder ter as aulas gravadas, né, trabalhando com esse tipo de conteúdo online, tá? Então, enfim, sintetizando o que eu mostrei nessa aula de hoje é o seguinte: nós temos aqui, nesta área que eu estou marcando, a faceta mais importante do nosso currículo. Quem eu sou, quem é você também no seu caso, a hora que você colocar a tua foto, for pensar no seu currículo, o que você faz e como que eu posso te encontrar, tá? Essa é a ideia. Então aqui, ó, quem é você, o que você faz. Aqui também tá, né, quem é você, como você se parece, né, de certa forma, e como que eu posso te encontrar. Tenho todas as informações essenciais ali, né, como um e-mail, um telefone, onde você mora, alguma coisa desse tipo. Beleza. Além disso, eu tenho agora uma seção aqui, mais interna, com menos destaque do que as demais, né, no caso a outra, na qual eu coloco as informações pessoais, né, e a experiência de trabalho. Sabemos também que aqui dentro eu tenho uma outra divisão, ó. Esses dois elementos aqui são seções distintas. Apesar de terem visual parecido, são seções distintas, tá? Então eu tenho que pensar em como trabalhar com cada uma delas. E dentro daquela que está mais ali embaixo, né, de experiência de trabalho, eu tenho outra quebra aqui, ó. Essa área na qual eu tenho a profissão que você exerceu e a empresa que você trabalhou exercendo essa função, esse cargo, né, está marcada também
visualmente para que a gente possa diferenciar. Fiz esse monte de rabisco feio aqui, né, só para que vocês saibam onde estão essas divisões, tá certo? E cada uma dessas divisões será marcada com HTML. Eu tenho elementos corretos para mostrar essas seções. E notem que eu não estou falando sobre a posição dessas seções na tela. Eu só estou falando qual é o conteúdo. E esse é o papel essencial para quem está começando a pensar em desenvolver documentos web, páginas web. Esse currículo vai mostrar para nós muito desse processo de enxergar a marcação, ou seja, como eu divido esse texto em seções e coloco depois essas seções em termos de conteúdo HTML. Aí, por fim, tendo todo o conteúdo pensado, todo o conteúdo HTML, eu começo a embelezar essa aplicação. O que seria um embelezar? Colocar essa foto com um efeito específico, né? Então, essa foto aqui, eu colocar esse texto aqui em vermelho com uma fonte diferente, ou esse texto aqui de cima, né, que tem o seu nome, com a fonte que você quer, com o peso de fonte que você quer, com a posição que você quer. Então, quando eu falo de cores, de fontes, espaçamentos, margens, tudo que é apelo visual não tem a ver com a estrutura do documento. O primeiro passo é pensar na estrutura, tá bom? É isso, falei bastante em cima desse desenho aqui, né? E na nossa próxima aula a gente pensa agora nessa transição. Olhando para a imagem, qual é o HTML que ela vai gerar, tá? Além disso, um trabalho em paralelo que nós vamos fazer é pensar no visual desse currículo no celular, tá? Na verdade, a gente vai começar a estilizar esse documento, né, esse currículo, para o celular. Eu vou desenhar ele primeiro no celular com o CSS e depois eu vou expandir o tamanho de tela para que nós tenhamos a aplicação fluida também em uma tela maior. Lembrando que o nome desse conceito, né, de fluidez aí é responsividade. Nós faremos aplicações web responsivas, tá bom? Mas isso aí é assunto para as nossas próximas aulas, beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido essa ideia de estrutura de conteúdo. Vocês vão fazer isso com o currículo de vocês mais para frente. Na última aula que eu deixei, né, aquele documento escrito, eu pedi para que vocês já pensassem em como é o currículo de vocês, achassem modelos por aí na internet e guardassem esses modelos, separem. Porque depois vocês vão implementar o de vocês usando isso tudo que a gente vai aprender durante as aulas, tá? Vai ser um trabalho bem bacana, a gente vai partir meio que do zero aqui, eu vou falar sobre os elementos que eu estou usando e depois como estilizá-los usando CSS, como colocar efeitos, como trazer a beleza visual para o documento e, acima de tudo, pensando em múltiplos dispositivos. Isso vai ser o mais bacana da disciplina, né? A sua aplicação web vai rodar no dispositivo que você quiser, tá bom? Então é isso, ficamos com a nossa próxima aula em pendência e até lá. Um abração para vocês, bons estudos!